O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando esta solenidade, São Pedro Apóstolo e São Paulo Apóstolo, nós voltamos então nosso coração ao bom Deus em ação de graças pela vida, pelo testemunho desses homens que deram a vida, que anunciaram o reino, que amaram profundamente a Jesus. E por causa do seu amor, por causa do testemunho desses homens, nós também podemos hoje professar a nossa fé, crer em Jesus Cristo. Eles deram testemunho com a vida, derramando o próprio sangue. Então, para nós, esses homens são colunas da nossa fé. Pedro, pescador da Galileia, é chamado pelo próprio Cristo a segui-lo. Paulo, fariseu, doutor de Tarso, perseguidor cruel dos cristãos, faz uma experiência com Cristo, descendo a Damasco, se converte a Cristo e de perseguidor dos cristãos passa a ser anunciador de Cristo, do Evangelho. São para nós colunas fortes, onde nós sustentamos também a nossa fé. E podemos dizer que a Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela sobrevive nesses 2000 anos por causa das colunas. E nós sabemos, né, o edifício para poder ter longa vida, ele precisa ter um bom alicerce. Todo prédio para ser, né, garantido aí a sua existência tem que ter um bom alicerce. E assim é a nossa fé. Temos alicerces, homens e mulheres que deram a vida por causa do reino, testemunharam. E hoje celebramos a solenidade desses homens. Falamos mais, voltamos o nosso olhar para São Pedro, porque celebramos também São Paulo, 25 de janeiro, que é a conversão dele. Então hoje a igreja dá um ênfase maior no testemunho de Pedro.
e por ser também, para nós, o primeiro Papa instituído pelo próprio Cristo em nossa igreja. Então, Pedro, esse homem simples, pescador, caminha com Jesus. Jesus forma este homem para o primado, ou seja, para ser o líder dos discípulos e dos cristãos, as primeiras comunidades. E no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver várias passagens que narram esse primado de Pedro. Por exemplo, quando Jesus ressuscita, ao chegar no túmulo, João e ele vão até o túmulo quando Maria Madalena anuncia a eles, e quem chega primeiro ali? João dá a vez, Pedro entra, como aquele que está à frente para governar este rebanho. Mas depois da ressurreição, Jesus mesmo vai colocar Pedro como chefe da igreja. Naquela pergunta, quando Jesus, depois de ressuscitado, no capítulo 21 de São João, vai perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Embora te neguei 3 vezes na sua paixão, mas agora eu renovo o meu amor, eu reintegro a minha fé em ti, Senhor. Tu sabes tudo, sabes que eu te amo, sabes que eu sou fraco, miserável, mas sabe que eu te amo muito. E Jesus então dá essa ordem: então apacenta minhas ovelhas. E assim a igreja confiou a homens decididos a dar a vida pelo reino, amar Jesus Cristo profundamente, e foi conferindo também até hoje os papas para governar a igreja na unidade. Homens como Pedro, frágeis, pecadores, mas com grande amor a Jesus Cristo, para superar suas misérias e dar testemunho. Hoje temos Papa Leão. Mas vamos para o Evangelho. Jesus estava em Cafarnaum, em Cesareia, estava ali, reúne seus discípulos, é um pouco antes da sua paixão, e ele quer ter uma consciência, ou seja, ele quer perceber a consciência dos discípulos, quem ele de fato é. Então ele faz 2 perguntas, uma voltada ao senso comum, à população. Vocês ouvem dizer o que de mim? Quem dizem por aí, quem sou eu? E os discípulos então olham, uns estão dizendo que é Elias, que ressuscitou dos mortos, outro que é Moisés, isso, aquilo. Aí Jesus ouve e está bem. Para o povo, o povo pode falar o que quiser. Quem sou eu? Agora, a partir da experiência que vocês têm comigo, a partir do meu ensinamento, a partir dos sinais que eu realizei, a partir da convivência com vocês, quem sou eu para vocês? E aí então Pedro toma a frente, com esse ímpeto já de líder, toma a posição e vai dizer: tu és o Messias, o ungido de Deus. Olha que bonito, toma a frente. E Jesus não nega, vai dizer: muito bem, Pedro. Feliz és tu porque não és tu, Não é o homem, não é o ser humano que te revela isso, mas o Espírito Santo de Deus te dá esta verdade no coração. És feliz porque possui tudo na vida. Crer em Deus, crer que Jesus veio para nos salvar é a maior herança que nós temos de Deus, dada por Cristo, e que podemos também transmitir aos nossos. A melhor herança, crer em Deus. Então Jesus vai dizer logo mais, És feliz, Pedro, porque acreditastes, mas é Deus quem te revela. E depois vai dando toda uma catequese, dizendo, então Pedro, olha, tu és pedra, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, eu te dou a chave para ligar e desligar, tudo que ligar está ligado no céu, tudo que desligar está desligado.
Esta é a missão da igreja. É isso que a igreja faz até hoje, né? O Papa, podemos dizer, na pessoa e no legado que Jesus deixou a Pedro, ele faz isso, né? É a rocha firmada. Por isso que nós existimos há mais de 2000 anos, porque a nossa doutrina é firmada na rocha, no testemunho dos apóstolos, sobretudo o testemunho, a profissão de fé de Pedro. Por isso que vêm as ventanias, as tempestades, as perseguições, e ela não cai. Ela está firme, porque tem uma rocha firme. É claro que a rocha é Cristo, e Pedro está alicerçado nesta rocha. Todos os papas, todos os sacerdotes, todos os batizados, alicerçados nesta rocha que é Cristo. Então, nós temos agora a missão de também nós bebermos desta fé, alimentados pela doutrina dos apóstolos, dar testemunho. Porque Pedro, Paulo, todos os apóstolos deram testemunho com a vida. E por que deram testemunho? Porque muito amou Jesus. Por que Pedro se tornou então esta rocha firme? Porque muito amou Jesus. E como nós nos tornamos testemunhas do reino de Jesus Cristo? Amando muito a Jesus. É por amor a Ele que nós renunciamos a nós mesmos. É por amor a Ele que nós renunciamos ao pecado. É por amor a Ele que nós cumprimos uma missão, uma vocação que Deus nos dá. É por amor a Cristo. E eu penso que poderíamos meditar tanto sobre a igreja, o valor da igreja, e eu acredito que todos nós temos esta consciência, por isso estamos aqui, por isso professamos a nossa fé, mas é importante também nesta missa ouvir a voz de Cristo a cada um de nós. Ouvir de forma particular o próprio Jesus perguntando: quem sou eu para você? Pedro, Paulo, João, Maria, Teresa, Marcos, Simval, Estelinha, Ione, cada um de nós aqui, cada um de nós. Quem é Jesus para nós? Ele é um profeta, é um homem que faz milagre, fez o bem, como as pessoas, a sociedade tem essa visão de Cristo. E muitos falam, foi um profeta iluminado. Algumas doutrinas têm isso, Jesus como um profeta bastante iluminado, mas que não é Deus entre nós. Que não é Deus entre nós. Então, quem é Jesus para nós? Que experiência nós temos com o Senhor? E se temos uma experiência profunda com a sua pessoa, com a sua vida, logo nós o buscamos onde Ele está. E onde Ele está? Na palavra que nós ouvimos, que a Mãe Igreja transmite de forma em comunidade, em família, todos os domingos. Nos dá esta palavra que é vida para nos alimentar no seu corpo eucarístico, que nós celebramos no altar, a sua vida, a sua força para nos sustentar. Ele está presente. Então fazemos de tudo para buscá-lo, tê-lo em nossa vida e testemunhar para o mundo que nós pertencemos a Deus. Temos um Deus que se fez homem, que se encarnou, que morreu, ressuscitou, vive e quis viver em nós, através dos sacramentos, através da igreja. Então, caríssimos irmãos, aqui tem um grupo, da cidade de Garça, muitos catequistas, estão sendo catequizados, aprendendo um pouco mais da fé, É esse testemunho que nós recebemos da Mãe Igreja e que nós temos a missão, o dever de transmitir para os nossos. Nós estamos em tempo de Copa aí, Tempo de eleição e tantas coisas acontecendo. E às vezes as famílias se preocupam, passar tantos valores culturais, emocionais, ilusórios, para os filhos. Esses dias eu vi aí nos mercados uma praça para trocar figurinhas. E é muito engraçado, Às vezes o mundo pegando fogo, tantas crises, sofrimentos, guerras,
As pessoas, numa boa, trocando figurinhas, né? Tudo bem, faz parte, é gosto, não é pecado, viu? Se alguém estava lá, não é pecado. Mas eu digo, valores, né? Mas será que esses pais sentam com os filhos, com a Bíblia? Fala, filho, olha, teve um homem que veio a este mundo, deu a vida por nós, morreu na cruz, venceu a morte, preparou um lugar para nós no céu, porque esta vida vai passar, os tormentos, as preocupações, tudo vai passar. E um dia nós temos que voltar para um lugar, quando deixar esse corpo. E esse homem preparou um lugar para nós no céu. Será que os pais se preocupam em transmitir estes valores? E eu digo pais cristãos, né? Porque os pagãos não acreditam. Então, pais cristãos, cuidado. Os valores a serem transmitidos para os filhos. A melhor herança, a fé, a melhor herança, o dom da fé. E isso é o Espírito Santo que nos ajuda, né? Iluminados pelo Espírito Santo, nós também professamos a nossa fé, como Pedro professou com a vida. Eu creio, Jesus, Tu és o Filho de Deus, o Deus vivo, ungido, que veio para nos salvar. E nós professamos com Pedro em todas as missas dominicais, nas solenidades, nas festas, né? O nosso símbolo da fé, que é o nosso credo. Que São Pedro apóstolo nos ajude a darmos testemunhos, sermos testemunhas fiéis do reino. E São Paulo apóstolo também nos ajude com nossa vida a anunciar que Jesus ressuscitou, está vivo, vive em cada um de nós. Assim seja. Amém. Com força, fé e esperança, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.